sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus, por este lindo dia que Ele nos dá hoje, nesse domingo, dia 21 de agosto de 2022. E nessa manhã nós vamos encerrar as nossas meditações no Salmo de número 76. Vamos ler juntos então este Salmo precioso, Salmo de número 76. Então declaremos juntos, Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Glória a Deus. E apenas um parênteses aqui, né? Eu estava orando diante do Senhor, preparando o encerramento aqui, durante essa semana que passou, preparando o encerramento aqui deste Salmo, né? Salmo 76, né? E o Salmo 76 é o primeiro Salmo da segunda metade, né? Segunda metade do saltério aqui do livro dos Salmos. São 150 salmos, né? Então nós chegamos aqui, passamos da primeira metade, nós meditamos na nossa congregação desde alguns anos, desde o Salmo 1, versículo 1, e chegamos hoje, né, no Salmo 76, versículo 12, né? E eu não sei se eu vou estar vivo até o Salmo 150, nessa velocidade que nós vamos. Eu não sei se eu vou estar vivo até o Salmo 150. Então, eu orei ao Senhor e o Senhor me inspirou a daqui para frente, depois do Salmo 76, né, buscar aqueles salmos mais relevantes, não em ordem numérica, mas em ordem de relevância. Existe uma ordem de relevância na Bíblia. Tudo na Bíblia é relevante, mas tem coisas mais relevantes que outras. Então, a partir do domingo de manhã que vem, ao invés de nós entrarmos no Salmo 77, aqui, que seria o próximo, né? Nós vamos pegar um salmo aí por ordem de importância, por ordem de relevância. Então nós vamos começar com o Salmo 119, que é o mais relevante, de todos, porque é um louvor à palavra de Deus. E só no Salmo 119 nós teremos 176 congregações dominicais matutinas. Em nome de Cristo Jesus, né? Versículo por versículo, pela graça do Senhor, amém? Que o Senhor nos dê vida e saúde para nós, né? Estarmos aqui juntos, né? Nessa delícia que é meditar na pura palavra de Deus, né? Que hoje é rara no mundo. Glória a Deus.
Muito bem, hoje vamos então encerrar esse salmo de Asaf aqui, o Salmo 76. E o tema da nossa pregação dessa manhã é, repita, Deus é tremendo. Não é verdade? Deus é tremendo. É isso que vai dizer o último versículo, né? Esse salmo nós vimos desde o começo, né? Desde quando começamos, que ele está dividido da seguinte forma, né? Esse Salmo 76, cujo título que nós damos para ele, baseado no versículo 10, é Resíduo das Iras. E quando nós passamos pelo versículo 10, nós explicamos isso, né? Falando sobre os dois tipos de ira mais comuns, mais existentes, que mais atuam no mundo: a ira de Deus e a ira dos homens. A ira dos homens não realiza a justiça de Deus. Então, mesmo que o homem fique irado, a palavra ordena: irai-vos e não pequeis. O que é pecar? Pecar é agir segundo a ira. Ficou irado e agiu segundo a ira, pecou. Por ficar irado, não pecou. A ira puramente não é pecado, ela é um sentimento que capta alguma adversidade. É um sentimento como qualquer outro sentimento. Você chegar, quando está calor, você sente calor. Quando está frio, você sente frio. Quando tem alguma coisa que te dá medo, você sente medo. Quando tem alguma coisa que te entristece, você sente tristeza. Da mesma forma, quando tem alguma coisa que te deixa irado, você sente a ira. Então, sentir a ira em si não é pecado. Mas agir conforme a ira, aí é pecado. Por isso a Escritura diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E isso significa, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não ponha nenhum refletor sobre a sua ira para todo mundo ver que você está irado. Ninguém tem que saber que você está irado. Só você e Deus. Vai lá, faz o que Jesus diz em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. Ninguém tem que saber que você está irado, tá? Ninguém tem que aguentar, viu, a tua irazinha, viu, iracundo. Ninguém tem que suportar a tua ira. Não demonstre isso para ninguém. Para ninguém. Se você demonstrar para alguém a sua ira, você está pecando. E o salário do pecado continua sendo a morte. Então, irai-vos e não pequeis. Está irado? Entra no teu quarto e vai orar e fala: papai do céu, eu fiquei irado, porque fulano fez isso, fez aquilo comigo, blá, 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 blá. Pode lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, todos os seus motivos de ira, porque Deus te ouve, Deus te cura, e Deus te leva a perdoar, e acaba a ira. E depois, quando você for agir, você pode até agir, mas vai agir com justiça, sem ira. Toda ação baseada na ira é injusta. As nossas ações não podem nunca ser baseadas na ira, na raiva, ok? Porque isso é pecado. Glória a Deus. A ira do homem, Tiago escreveu, não realiza a justiça de Deus. O único que pode agir na sua ira e com isso não peca é o próprio Deus. Deus é livre para agir na sua ira. Deus é livre para agir na sua ira e Ele age. Ele sente, Deus tem esse sentimento de ira, diz o Salmo 7, versículo 11, que Deus sente ira todos os dias. E Deus age baseado na sua ira. Algumas coisas Ele age no momento presente e outras coisas Ele guarda nos 7 cálices da ira, que serão despejados durante a grande tribulação, conforme está profetizado no Apocalipse. A ira de Deus, ela é satisfeita, ela é realizada. A ira do homem não pode ser. A ira de Deus, sim.
E quando fala do resíduo das iras, tu te cinges, por isso que eu coloquei esse título curioso aqui, é no mínimo curioso esse título para esse salmo, é que no ensinamento de Deus do que nós devemos fazer com a nossa ira é nunca pagar o mal com o mal. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Resumindo numa palavra que Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai em favor, não contra, em favor daqueles que te perseguem. Abençoai-os, não amaldiçoeis. Nós não estamos aqui para ser amaldiçoadores de ninguém, mas para ser sempre, em todas as circunstâncias, abençoadores. Por quê? Porque nós somos abundantes, superabundantemente abençoados por Deus em Cristo Jesus. E quando então nós pegamos a nossa ira e levamos a Deus em oração, e em oração perdoamos quem nos fez ficar irados, perdoamos, então Deus coloca sobre a cabeça dessa pessoa brasas acesas, brasas vivas. O que significa é que a cabeça dessa pessoa se torna um altar onde o próprio Deus resguarda para a hora do sacrifício. Essa pessoa que devia a você alguma coisa, porque te ofendeu, ela passa, quando você perdoa, ela passa a ficar devendo a Deus. Ela passa a ficar devendo a Deus, não mais a você. Você perdoou, ela fica devendo a Deus. Ela fica devendo a Deus. Mas se você é uma pessoa que verdadeiramente ama tanto o Senhor, como o diácono Estevão em Atos capítulo 7, você vai incluir na sua oração: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Não precisa, Senhor, fazer justiça contra essa pessoa, não. Se você for como Estevão, é assim que você vai orar. Agora, se você for uma pessoa amarga, Senhor, vai lá mesmo. Estevão orou para que Deus: Senhor, eu perdoo a eles, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem, mas, Senhor, também não lhes imputes esse pecado, que não caia sobre eles mais tarde. Só que Deus é justo. Se essa pessoa também se arrepender e se converter ao Senhor, então Deus tira a brasa da cabeça dela e ela também é perdoada. Mas se ela não se converter, então o seu pecado permanece, e permanecendo o seu pecado, permanece também a ira que será descarregada sobre ela de determinada forma, como o Senhor assim decidir. É assim que Deus se cinge, como diz o versículo 10, do resíduo das iras. Por quê? Sabe por que isso tudo? Repita depois de mim aí: Deus é justo. Deus é justo. Deus não deixa, nunca deixa, nenhuma injustiça impune. Viu, amados? Deus não deixa nenhuma injustiça impune. Nunca. E quando alguém não recebe a devida punição pelas injustiças que cometeu, é porque essa pessoa verdadeiramente foi convertida a Deus, e a punição que era para ela já recaiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Mas as suas injustiças não ficaram sem punição. Foram punidas em Jesus. Jesus foi punido no seu lugar. Se você verdadeiramente se converteu e está se santificando. Se não, vai recair sobre você mesmo.
mas nenhuma injustiça, nenhum pecado é deixado sem a sua devida, justa e correta punição. Se entendermos isso, nós vamos ficar com um tremendo medo de pecar. Tenha muito medo de pecar, que é por isso que Asaf disse nesse salmo que Deus é terrível, e no último versículo vai dizer que Deus é tremendo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus é sério. Amém? Glória a Deus. Muito bem, esse é o título então desse salmo, porque esse título desse salmo, ele justifica não só tudo o que está escrito nesse Salmo 76, mas tudo o que está escrito no Saltério de Asaf. O Saltério de Asaf, aí, que começou no Salmo 73, aí você vai lendo na Bíblia aí, sempre, ó, Salmo de Asaf, Salmo de Asaf, Salmo de Asaf, né? Até o Salmo 83 é Salmo de Asaf, né? Até o Salmo 83, ó, do 73 até o 83 é o Saltério de Asaf. E isso que eu estou falando com vocês aqui, que nós trabalhamos aqui no Salmo 76, e já passamos aí do 73 até o 75, é Asaf falando exatamente isso. Porque Asaf viveu numa época lá no Antigo Testamento, semelhante à nossa, semelhante à época que nós vivemos hoje, em que o povo de Deus, o próprio povo de Deus, está frio. O próprio povo de Deus está relaxado espiritualmente. O próprio povo de Deus está afastado de Deus. E por isso os salmos de Asaf têm essa seriedade, porque Deus, além de não estar feliz com o mundo, também não está feliz com o seu próprio povo. E por isso Asaf exorta o povo: olha, Deus é ilustre, mas Ele também é terrível, hein? Ele é terrível, e quando ele começou o saltério dele, no Salmo 73, ele disse assim no versículo 27, ó, orando a Deus: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Deus destrói todos aqueles que nós vimos ontem no livro do profeta Daniel, Daniel 11:32, que são violadores da aliança. A aliança que Deus estabeleceu conosco não pode ser violada. Os violadores da aliança são destruídos. Então isso é muito sério, não é? Esse Salmo 76, nós vimos que ele está dividido nos seus 12 versículos da seguinte forma: ele tem um desenvolvimento, versículos de 1 a 10, onde nós trabalhamos essas duas ideias, ilustre e terrível. E a conclusão, que nós começamos na semana passada no versículo 11, retrasado aliás, na semana passada foi o dia dos papais, no dia 15 dias atrás, o versículo 11, né, e terminando essa conclusão hoje no versículo 12, o título dessa conclusão é votos. Diga. E eu então, explicando o versículo 11, disse que fazer votos era uma doutrina vigente na antiga aliança. Ela não é uma doutrina vigente na nova aliança. Na nova aliança, fazer votos é algo que foi cancelado por Jesus. Não se faz votos hoje mais na nova aliança. Infelizmente, igrejas que estão praticando votos, e no meio protestante, é bom se dizer que isso só começou a surgir em meados da década de 80, desde a reforma protestante de 1517, nenhuma igreja protestante na face da terra praticou esse negócio de fazer votos. Isso foi reintroduzido nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes, por hereges, em meados da década de 80,
e começaram a fazer votos e chamam esses votos de campanhas. Essas campanhas que tem nas igrejas e que muita gente gosta. Isso é heresia, e quem pratica essas coisas, de acordo com Tiago, capítulo 5, versículo 12, vai cair em juízo. Tiago diz ali: acima de tudo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, para que não entreis em juízo. Fazer votos não faz parte do cristianismo bíblico, da doutrina do reino de Deus, ensinada por Jesus e pelos apóstolos nas páginas do Novo Testamento. Glória a Deus. Muito bem, aprendemos isso e agora vamos encerrar, né? Vimos que esses votos aí, versículos 11 e 12, estão divididos da seguinte forma, essa conclusão, né? No versículo 11 diga Deus temido, e agora no versículo 12 diga Deus tremendo. Esse é então o tema que encerra este Salmo 76 no versículo 12, dizendo que Deus quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Vamos repetir? Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Aleluia. Bom, Asaf termina esse salmo com uma palavra muito forte acerca de Deus, referindo-se a pessoas, podem ser homens ou mulheres, que são instituídos em alguma posição de autoridade sobre o povo, sobre as pessoas. Os homens e mulheres investidos de autoridade sobre as pessoas são homens e mulheres que ocupam cargos em um dos três poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes, eles não emanam do povo, pelo povo, para o povo, como reza a definição de democracia. Infelizmente, democracia é uma mentira. E teve um homem aí na terra, né? Um homem que não é um homem, não foi um homem de Deus, mas disse uma palavra certa, uma palavra que é correta. Esse homem é conhecido como Winston Churchill. E ele disse assim que o pior tipo de governo que existe é a democracia. Ele só é melhor do que todos os outros. Ou seja, dos males o menor, dos males o menor. Uma coisa que aconteceu na história e que ficou registrado aqui na Bíblia Sagrada, mas que muito crente passa por cima e não enxerga isso, são os muitos propósitos pelos quais Deus instituiu a nação de Israel. Porque todas as nações da terra, dá a impressão que elas foram nascendo assim, foram surgindo espontaneamente. Mas a nação de Israel não. A nação de Israel foi formada a dedo. Deus foi lá no Golfo Pérsico, na cidade de Ur, da Caldeia, dos caldeus, e tirou de lá um homem que chamava Abrão, que depois ele mudou o nome dele para Abraão. Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, porque de ti eu farei uma grande nação. Isso está em Gênesis 12. Olha, uma grande nação, mas cuidado com a interpretação dessa uma grande nação, porque essa uma grande nação tem
duas interpretações. Uma interpretação histórica e uma interpretação espiritual. Na interpretação histórica, essa grande nação é a nação de Israel. E na interpretação espiritual, essa grande nação é a nação dos crentes, dos quais Abraão é o patriarca da fé, o pai da fé, mesmo daqueles que não pertencem consanguineamente à descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e não é da nação de Israel. Então, quando Deus disse para Abraão, farei de ti uma grande nação, tem esses dois sentidos. No sentido histórico, vamos pegar o sentido histórico, Deus se referia à nação de Israel. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel, que seria o nome da nação. De Jacó vieram os 12 patriarcas, que formaram as 12 tribos de Israel. E depois de conquistar a terra de Canaã, cada uma dessas tribos ocupou ali uma região. Então Israel era como um país, e cada tribo era como um estado. Lá em Israel, as 12 tribos de Israel. Deus quis formar essa nação de Israel com vários propósitos. O principal deles, só tem um que é principal, tá? O principal desses propósitos foi a encarnação histórica do Messias, do ungido de Cristo Jesus. Porque foi dentro da linhagem histórica de Israel, especificamente da tribo de Judá, que foi gerada toda a genealogia de Jesus. Por isso o Novo Testamento começa com Mateus, colocando ali os nomes de todos os personagens desta genealogia de Jesus, seguindo uma linha histórica que percorre todo o Antigo Testamento, a partir de Abraão, ok? A partir de Abraão. Bom, esse é o principal propósito pelo qual Deus instituiu a nação de Israel, a encarnação de Jesus Cristo. A formação da nação de Israel tinha como propósito a vinda do Salvador, a vinda do Senhor Jesus. E esse propósito foi plenamente cumprido. Aleluia? Plenamente cumprido. Mas Deus tinha outros propósitos. Deus tinha ainda outros propósitos com a formação da nação de Israel. E um dia, se vocês tiverem paciência, eu falo para vocês um por um desses propósitos aqui, numa reunião à parte. Mas eu vou dizer um deles agora para vocês. Um desses propósitos que muita gente não percebe, inclusive muitos pastores, inclusive muitos teólogos, até inclusive muitos comentaristas estudiosos da Bíblia, passam pela Bíblia e não percebem, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Um dos propósitos de Deus com a formação da nação de Israel era mostrar para nós que aqui na terra é totalmente impossível a existência de um governo teocrático, de um governo cujo sistema seja uma teocracia. O que é uma teocracia? É um governo onde o principal governante é Deus. Na terra, isso é impossível de acontecer. E para demonstrar que isso era impossível de acontecer, Deus estabeleceu uma nação que deveria ser uma nação teocrática. Israel foi formada por Deus, foi uma nação formada por Deus para ser governada numa teocracia. Não deu certo. Não deu certo. Não dá certo. Deus atingiu o seu propósito. Através da formação da nação de Israel, Deus provou que uma teocracia na terra é uma utopia. Conhece essa palavra, utopia?
É uma coisa que, utopia é uma coisa que na nossa cabeça seria o ideal, mas é impossível de realizá-lo na prática. Não acontece. É uma utopia. Esse foi um dos propósitos de Deus criar a nação de Israel. Não, governo teocrático na terra não funciona. Tanto que não funciona que durou pouquíssimo tempo a teocracia em Israel, com muitos solavancos. Depois de muitos solavancos, essa teocracia, o povo fez um plebiscito espontâneo na época de Samuel e exigiram a mudança do estilo de governo. Nós não queremos mais uma teocracia, nós queremos agora uma monarquia. Nós queremos um rei que governe sobre nós. E Samuel ficou muito triste, e Deus disse para Samuel: Samuel, não fique triste, porque não é a ti que eles rejeitam, é a mim. Viu como o próprio povo não aceitou mais a teocracia e exigiu que se mudasse para uma monarquia. Estava provado que regime teocrático na terra não funciona. Por que um regime de governo perfeito, como a teocracia, não se encaixa na terra? Por uma só razão: o pecado do homem. Uma teocracia é um governo santo, mas os governados não são santos. E a santidade de Deus não combina com o pecado do homem. A santidade de Deus se opõe ao pecado do homem, e o pecado do homem se opõe à santidade de Deus. Por isso que não há teocracia na terra. Não há teocracia na terra, é impossível isso. Mas Deus ainda está, agora vamos olhar para o futuro, Deus ainda está resguardando e preparando uma época durante a qual a teocracia vai funcionar por 1000 anos depois da grande tribulação, que será o reino milenar de Cristo na terra. Mas mesmo assim, no final dela, no final do milênio, essa teocracia voltará a ser comprometida. E haverá uma última grande guerra, a guerra de Gog e Magog, na terra, e o fim da história humana na terra. O fim da história humana na terra, com essa lição que Deus deixa: na terra não cabe regime teocrático, mas no céu caberá. No céu, só os eleitos de Deus, que são completamente sujeitos a Deus, que são completamente submissos a Deus, viverão eternamente sob o regime teocrático, tendo só o Senhor para governar sobre eles. Então, para que Deus instituiu Israel? Para demonstrar que teocracia na terra é impossível. Isso não existe. Não existe. Tá? Não existe isso na terra. Teocracia na terra não existe. O que seria uma teocracia no Brasil, por exemplo? Tá? As eleições estão chegando aí. Votem em mim, pastor Edivaldo, para presidente. Eu, como presidente, queria instituir um governo teocrático. O que eu ia fazer? Derrubar todos os altares de idolatria e satanismo no país. Primeiro joga uma bomba no Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro e explode. E em todas as imagens de escultura que há no Brasil. E fecha todas as igrejas católicas que são idólatras, fecha todos os centros espíritas, derruba todos os altares dedicados a Satanás. Isso é só o começo, tá? Não foi isso que o rei Josias fez?
lá em Israel, derrubou os altares dos demônios, os postes ídolos, as acerás. Um governo teocrático é assim. Algum presidente vai fazer isso? Não, porque o Brasil não é uma teocracia. E nunca vai ser. Ele vai ser queimado lá no Armagedon, como todas as demais nações da terra. Isso não se faz em nenhuma outra nação. Só falei um item do que ia fazer, do que um governo teocrático tinha que fazer. Tem muitos outros que não é praticável. Não é praticável isso no mundo por causa do pecado do homem. Por causa do pecado do homem, o príncipe desse mundo é o diabo. Nós vivemos aqui no campo do inimigo. E nós somos do Senhor. Somos do reino, somos cidadãos do reino de Deus. Mas mesmo que as nações pecadoras estabeleçam um estilo de governo não teocrático, seja monárquico, seja democrático, seja presidencialista, seja comunista, seja qual for o estilo de governo que as nações escolham para si mesmas, em todos esses estilos de governo estão presentes os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E em nenhum desses governos, esses poderes emanam do povo, pelo povo, para o povo. Esses poderes emanam de Deus. Esses três poderes procedem de Deus, não do homem. Mesmo que os governos não sejam teocráticos, esses três poderes emanam de Deus. Por isso Jesus disse diante de um governador do Império Romano, Pôncio Pilatos, um governador que era ímpio, não era convertido, mas Jesus disse para ele: nenhum poder tu terias sobre mim se de cima não te fora dado. E é por isso que Paulo também escreveu, e Pedro, nas epístolas do Novo Testamento, que as autoridades civis, elas também são constituídas por Deus, porque esses três poderes emanam de Deus. E o versículo que comprova isso é Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, ou seja, o representante máximo do poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, o representante máximo do poder legislativo. O Senhor é o nosso rei, o representante máximo do poder executivo. Ele nos salvará. É por isso que todo poder emana de Deus. E não importa que homens ou mulheres que ocupem uma posição de autoridade nesses governos, não importa que eles sejam ímpios, não tem nada a ver. Eles podem ser ímpios, mas o poder, a autoridade na qual essa pessoa está investida, não é dela mesma e nem do povo, é de Deus. É de Deus. Essa pessoa não é autoridade. O presidente do Brasil não é autoridade. Ele está empossado numa posição de autoridade no poder executivo. A autoridade é o poder executivo. Ele é a pessoa que está aí, por enquanto, ocupando esse lugar. E cada pessoa que ocupa um lugar no poder executivo, legislativo e judiciário, vai prestar contas diante de Deus de tudo quanto fez ou deixou de fazer. Graças a Deus que eu não estou na pele de nenhum deles. Ixi, nem quero estar. Qualquer pessoa, tá? São as pessoas mais bem pagas das nações, especialmente do Brasil, mais bem assalariadas, que têm tudo nessa vida, às custas do povo e dos seus impostos. Para quê?
para administrar que todos os recursos cheguem a todas as famílias e que não haja fome, não haja injustiça, não haja miséria, não haja ignorância, não haja doenças, que haja saúde, haja educação, haja vida digna para todo mundo. É por isso que essas pessoas são colocadas em posição de autoridade, para trazer vida justa para todo mundo. E os culpados, únicos culpados de haver miséria, fome e pobreza na terra são eles. Essa culpa está sobre os ombros deles. E eles prestarão contas. É por isso que, eu faço um adendo assim, ouso a fazer um adendo ao que Jesus disse, quando Jesus falou sobre ricos, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu faria um adendo: é muito difícil um político entrar no reino dos céus, porque eles estão investidos de uma autoridade que muitas vezes lhes sobe a cabeça, e eles pensam que essa posição é apenas para eles se tornarem os mais milionários e bilionários acima de todo o resto do povo, ao invés de ser servos do povo e administrar os recursos para que não falte nada a ninguém. Isso é muito sério. Mas, por causa do pecado, essas pessoas que ocupam esse lugar de autoridade não estão nem aí para Deus, mesmo que falem de Deus, não estão nem aí para Deus e não são de Deus. Sabe o que fazem essas autoridades? Basta ler o que Davi escreveu no Salmo 2, e você vai ver o que fazem essas autoridades que ocupam lugar nesse sistema político mundial, tá? No sistema político mundial. Salmo 2, versículos de 1 a 3. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Olha, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são as pessoas em posição de autoridade, colocadas nessa posição de autoridade por Deus, e dizendo assim: quem manda aqui não é Deus não, somos nós. É nós que mandamos aqui. Nós é que mandamos aqui. Aí Deus deixa eles mandarem, mas eles vão prestar contas. E aí vem o final do Salmo 76. Ele quebranta o orgulho dos príncipes. Isso acontece na história, mas vai principalmente acontecer no dia da prestação de contas. Os príncipes aqui representam, os reis, os governadores, os presidentes, os prefeitos, os deputados, os senadores, os juízes, todas as autoridades que ocupam cargos em qualquer um desses três poderes, e não reconheceram que esse poder não era delas, não reconheceram que essa autoridade não era delas, que isso vinha de cima, que isso veio do alto, e elas estiveram empossadas nessa posição de autoridade para fazer justiça e fazer o bem, dando às pessoas, olha a palavra que eu vou usar agora, tudo, dando às pessoas tudo o que elas precisam para ter uma vida digna. Por que eu falei para vocês aqui para prestar atenção na palavra tudo? Porque a palavra tudo vem do grego poli.
poli, que também, quando coloca um S no final, polis significa cidade, como Anápolis, polis é cidade, e poli, no grego, sem o S, é tudo. E aí vem o significado da palavra política. Política é a boa administração de todas as coisas, de todos os recursos, para que todo mundo tenha uma vida digna, para que não haja ninguém passando fome, sede ou qualquer outra necessidade na face da terra, nas nações, nos estados, nas cidades, em todas as civilizações no mundo inteiro. É por isso que esses três poderes emanam de Deus, porque eles são perfeitos para isso. Mas quando as pessoas que ocupam essa posição de autoridade não fazem jus a esse poder, a essa autoridade que emanou de Deus, que veio do alto para eles, a prestação de contas será terrível. Porque, última frase, Deus é tremendo aos reis da terra. Eles deveriam tremer. Eles deveriam tremer. Eu tive até hoje poucas oportunidades de pregar para homens no poder. Um deles foi um governador aqui de Goiás, uma época para trás, que foi reunido numa fazenda aí de um ricaço e queria falar com pastores. Eu fui convidado para estar lá também. E eu nem sabia que iam me dar a palavra, e alguém lá me deu a palavra, porque Deus falou isso, né? Deus direcionou para isso. Eu falei: olha, senhor governador, o senhor está nessa posição de governador porque Deus o colocou aí. Eu, como pastor, afirmo que nós, como igreja, oramos em seu favor. Oramos para que o senhor faça um governo justo. Mas se o senhor não fizer um governo justo, o senhor vai se ver com Deus. Antes de mim foram 5 pastores, tudo bajulando: o Senhor é o Senhor e o Senhor é o Senhor. Quando chegou na minha vez, ninguém escutava nem os bater das asas de uma mosca no ambiente. Fui o único que falou a verdade para ele. Olha a posição que o Senhor está. É uma posição na qual nós somos ordenados na Bíblia a orar pelo Senhor e a orientar o povo de Deus a orar em seu favor. 1 Timóteo 2:2. Orar em favor dos reis e de todos que estão em posição de autoridade. Não oramos contra o Senhor, não, oramos em favor. Agora, tudo que o Senhor fizer ou deixar de fazer, vai prestar contas com aquele que lhe deu esse poder. Não foi o voto, não foi o povo que lhe deu esse poder, foi Deus. Ele veio de cima e é a Ele que o Senhor vai prestar contas. O homem quase quis renunciar o cargo aquele dia, mas glória a Deus. Então, a palavra, a mensagem foi dada. Essa é a mensagem, porque ele quebranta o orgulho dos príncipes, ele é tremendo aos reis da terra. Glória a Deus, irmãos. É por isso que nós, vou encerrar essa palavra, dizendo o que eu tenho dito aqui. Nós, como igreja, não somos, em hipótese alguma, não somos militantes políticos. A política não é a nossa luta. A política não é a nossa milícia, porque isso é luta contra carne e sangue. E a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades do mal. Contra espíritos malignos neste mundo tenebroso. É essa a nossa luta. Luta que não é de mais ninguém, só quem é de Deus. Porque quem não é de Deus está subserviente a Satanás.
O mundo jaz no maligno. Somente nós, filhos de Deus, temos autoridade. Agora sim, a posição de autoridade que nós ocupamos como filhos de Deus é a maior autoridade que Deus concede a qualquer ser humano. A nossa autoridade como filhos de Deus é acima de toda autoridade terrena ou política. Nós temos a autoridade de filhos de Deus. E como filhos de Deus temos a autoridade de pregar o Evangelho em toda essa terra, de testemunhar a Cristo em toda essa terra, de expulsar demônios em toda essa terra, de exercer domínio espiritual, sacerdotes reinando sobre a terra. Os crentes não entenderam o que eles foram formados em Cristo Jesus. E estão agora querendo aí ser políticos, ser militantes políticos, ficar defendendo esse ou aquele candidato contra um a favor de outro e fazer essa briga inútil e feia e suja que acontece por aí. Nós não participamos disso. O nosso papel aqui na terra é de embaixadores do reino, e a nossa missão é anunciar a todos a mensagem da reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. Aleluia. Que bom que isso está gravado, porque vocês podem ouvir isso de novo e transmitir para outras pessoas, para entender. Igreja de Cristo não faz parte da política. E essa igreja que está na política, ela se chama Laodiceia. É a igreja apóstata. Jesus não está mais nela. E esses pastores que estão na política, eles são apóstatas. Eles já perderam o Espírito Santo de Deus. Eles já traíram a Jesus e ao seu Evangelho. E ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Porque o nosso reino é o mesmo de Jesus. Não é deste mundo. Deixa o Espírito Santo limpar a sua cabeça totalmente dessa política e encher a sua mente do Evangelho do Reino de Deus. Foi por isso que essa semana eu coloquei no Facebook aí: esvaziai-vos de política, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.